Para algumas pessoas, um dos piores pesadelos que tem é ser enterrado vivo. E cá entre nós, isso deve ser ruim pra caramba, né? Não precisa nem ser claustrofóbico pra ter pavor disso. Só de imaginar já dá um calafrio. Imagina tu acordar e perceber que tá um lugar bem apertado. Aí tu olha, pensa, observa. Fala, não, beleza, é de madeira, dá pra quebrar isso aqui com uns murros. Mas quando você dá o primeiro murro, você percebe que o negócio tá mais duro, parece denso, não parece fácil de quebrar. Então logo você deduz que está dentro de um caixão a vários metros debaixo da terra. Eu não quero colocar paranoia na cabeça de ninguém não, mas eu tenho que dizer isso. Apesar de parecer ficção científica para histórias de terror, é bem possível que isso aconteça com alguém. Não estou dizendo que vai acontecer com você, só estou dizendo que é possível, entendeu? Se você ainda tá assistindo esse vídeo, eu tenho péssima notícia para você, amigão. Sério mesmo, péssimas. Tá na hora de ficar menos burro, então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like gostosão, se inscreve no canal e comenta alguma coisa da hora. Pode ser qualquer coisa, se a gente bater 20 likes em 2 dias, eu vou escolher o melhor comentário e postar bem aqui no vídeo. Se não quiser fazer nada, sussa, só manda aquele pix, tá ligado? Porque ações valem mais do que palavras. Por mais absurdo que pareça, já houve casos em que pessoas foram enterradas vivas, tipo, sem ser por maldade, no acidente mesmo. Acharam que o cara tinha falecido e ele só tava tirando um cochilo pós-ressaca, tá ligado? Sabe aquele porre que você dá e dorme por muito tempo, parecendo que morreu? Infelizmente, quando essas pobres pessoas acordaram, elas descobriram que ia ter que tirar um cochilo para sempre. No ano de 1800, uma mulher chamada Octavia Smith Hatcher, eu acho que é assim que se fala, perdeu o pequeno filho dela, e durante o enterro ela ficou tão abalada e triste que ela acabou entrando em coma. E logo depois, alguns dias passando, ela acabou falecendo, ou foi o que as pessoas pensaram, né? No momento em que decidiram que a pobre coitada estava morta, era verão e estava quente. Então, devido a isso, o pessoal resolveu apressar as coisas, tipo, enterrar ela rápido, porque naquela época não tinha, freezer, e eles não queriam que o corpo começasse a entrar em decomposição. Porém, alguns dias depois, outras pessoas que moravam lá no local também começaram a entrar em coma, tipo, do nada. Mas essas pessoas, depois de vários e vários dias, elas acabaram acordando e se recuperou, tá ligado? Tipo, tô bom. Acordei, tô vivo. Então, os médicos que cuidavam das pessoas resolveram investigar essa parada mais a fundo, saca? Tipo, pra saber qual que foi. E aí que surgiu a ideia de que talvez, só talvez, as pessoas não estivessem morrendo, tipo, do nada. E assim surgiu essa teoria de que talvez eles estivessem com a doença do sono. Uma doença que é causada pela picada da mosca tsetse. Eu acho que é assim que se fala. Essa Octavia que perdeu um filho, que eu tava contando a história bem lá no início, eu acabei não citando isso, mas ela era casada. E quando o marido dela, que ainda estava vivo, viu essa treta toda, ele pediu pra desenterrar ela. Tipo, vocês enterraram minha mulher viva? Não, vocês estão me tirando, tá ligado? Então, ele queria saber. E quando o corpo da mulher dele foi exumado do caixão, o cara tava certo. A mulher dele realmente tinha sido enterrada viva. O rosto dela, que já não tinha mais vida, tá ligado? Porque ela morreu de verdade agora, porém não tava morta quando tinha sido enterrada, tava com uma expressão de desespero, tá ligado? Mas não era só isso não, deu pra ver que a mulher tava muito desesperada, porque ela perdeu, tipo, todo o tecido da ponta dos dedos, ficou só os ossos, quando ela tava tentando abrir o caixão por dentro. Com o passar dos anos e alguns registros, deu pra ver que essa pobre coitada não foi a única desafortunada. Em 1786, teve uma excursão de professores e todos os professores estavam presentes durante a demolição de um cemitério lá em Paris, no século XVI. Depois da escavação da sepultura, os professores que estavam lá perceberam que muitos dos esqueletos que estavam nas sepulturas mostravam sinais de que se mexeram e tentaram sair dali, como se eles tivessem sido enterrados vivos. E não era difícil de acreditar por causa da época. Agora imagina tu ser parente de alguém que sofreu algo assim. Tipo, tu descobre que teu ente querido que tu amava pacas e estava enterrado, na verdade ele estava vivo. Você é louco. Em 1817, o autor John Snart, em seu livro Fonte do Horror, o nome do livro, na verdade, não é Fonte do Horror, mas eu traduzi. E no livro dele falava de um certo senhor que tinha morrido de febre. E após o funeral do homem, os coveiros que por acaso ficavam no cemitério começaram a ouvir gemidos de alguém, como se tipo tivesse alguém tentando sair do caixão. Então eles decidiram desenterrar o cara rapidamente, porém já era meio tarde, porque o cara realmente morreu. E mesmo eles tendo sido rápido, não foi o suficiente. O homem já tinha morrido de desespero e agonia. Seu caixão estava cheio de sangue e arranhões. Pensa comigo, tipo, pouco oxigênio, tu tem que manter a calma e pensar na melhor estratégia para sair dali. Isso é teoria, a realidade é que você vai virar tipo o Everson Zóio. A irmã desse homem que morreu enterrado, ela ficou tão traumatizada com isso, mas tão, que para não sofrer do mesmo acidente que o irmão, ela pediu que quando ela morresse,
pro pessoal arrancar a cabeça dela. Tipo assim, aí ela vai ter certeza que ela estava morta e não ia passar pela tortura de saber que estava enterrada e ninguém ia tirar ela de lá. Apesar de parecer absurdo o que a mulher fez, é até justificável, porque antigamente não tinha tanto acesso à tecnologia e conhecimento como hoje em dia. Naquela época, tu tava um pouco geladinho, dormiu por mais de um dia, com batimentos cardíacos calmos, tá morto, pode enterrar, tá ligado? Tipo, já morreu. Hoje em dia, uma pessoa com hipotermia grave, por exemplo, pode ter uma temperatura corporal de até 21 graus Celsius. Lembrando que uma temperatura de uma pessoa saudável, ela varia de 36 a 37 graus Celsius. A variação da temperatura pode parecer até pouca, mas com 37,8 graus Celsius, você já pode se considerar com febre. Uma pessoa que morreu de cólera pode ter a temperatura do corpo aumentada por um breve período de tempo, tipo, o cara morreu e esquentou só um pouquinho. E durante um sono extremamente letárgico, o coração pode diminuir o ritmo, chegando a uma frequência tipo bem baixa e difícil de se perceber com só ouvidos, sem os equipamentos médicos necessários. Tipo, por exemplo, até médico com estetoscópio pode ter dificuldade para perceber o desgaste de alguém que morreu, por exemplo, com asfixia por monóxido de carbono, que é o gás que sai dos escapamentos de veículo. Por causa dessa treta toda de ter gente sendo enterrada viva, alguns países na época eles decidiram tomar algumas medidas. Bem, eles simplesmente deram um prazo, tipo, ao invés de começar a enterrar a pessoa na hora, eles davam um período, tipo, de 3 dias. Mas você tá achando que foi moleza? Vai nessa. Você sabia que os freezer, eles foram criados lá em 1910? Na verdade, as geladeiras que foram criadas nesse ano, os freezers foram lá para 1947. Isso fazia com que o cadáver começasse a ter aquele cheirinho de salobra, tá ligado? Aquele cheirinho nada agradável depois de um tempo, porque começava a entrar em decomposição e não tinha como prevenir. Mesmo tacando perfume, tá lá, mano. Mas vale a pena, né? Afinal de contas, ninguém merece ser enterrado vivo. Quer dizer, tipo, algumas pessoas, né? Parentes dos falecidos, eles eram proibidos de trabalhar até que a pessoa fosse enterrada. Com o passar do tempo, o conhecimento e a tecnologia foi evoluindo e assim os métodos e técnicas cada vez mais avançados vêm aparecendo. Atualmente é muito mais difícil de uma situação dessa acontecer, né? Mas não é porque é difícil que não pode acontecer. Tipo, existem alguns relatos mais recentes de médicos que deram um atestado de morte falso. Aqui no Brasil mesmo, no município de Riachão das Neves, aconteceu uma parada bem parecida. Uma mulher chamada Ângela Almeida Santos, de 37 anos, ela foi declarada morta. Ela morreu por sepse, só que esse foi só o atestado dela, ou pelo menos era o que o médico imaginava. Os parentes dela disseram que 11 dias depois do funeral, ouviram gritos vindo do túmulo em que ela foi enterrada. E quando desenterraram para verificar a situação do corpo, tinha feridas e sangue fresco nas mãos e na testa. A tampa do caixão tinha marcas de sangue e os pregos do caixão estavam levantados, como se alguém tivesse tentado abrir. Tem histórias que têm uns finais assim mais felizes, tipo, em 1993, um sul-africano de 24 anos e a noiva dele acabou sofrendo um acidente de carro. A noiva dele sobreviveu, mas ele foi declarado morto e foi levado ao necrotério. O corpo dele foi colocado naquelas gavetas, tá ligado? De colocar defunto, que eu nunca vi na vida real pessoalmente, mas naqueles filmes de, sei lá, de CSI, que os caras vão olhar os cadáveres, aparece sempre. E aquela gaveta, você honesto com você, ela pode parecer até um pouco pior que esse caixão, né? Porque elas é de metal, toda pesada. Não parece que você vai conseguir quebrar aquilo só com um soquinho, um chutinho. Enfim, depois de alguns dias que ele acordou, ele começou a pedir por ajuda. Só que a parte boa é que ele tava num necrotério e tinha pessoas lá, então tiraram ele de lá. E também teve um caso de um francês. O cara tinha 19 anos e sofreu também um acidente de carro. Nessa ele foi dado como morto. Porém o pai dele, um pouco antes da morte dele, tinha feito um seguro de vida, tá ligado? Tipo 200 mil francos. Se você converter isso pra real, dá mais de 1 milha. Enfim, a seguradora olhou essa parada e falou, tá estranho, hein? Sei lá, viu, o cara fez um seguro e pá, o filho dele morreu. E nessa que eles começaram a investigar, eles desenterraram o corpo do filho dele. E adivinha, o moleque tava lá vivaço. O pai dele não foi preso nem nada porque não foi provado que o pai dele que causou a parada. Só que, vou falar, suspeitem, ele só deixou de ganhar os 200 mil. Afinal de contas, o cara tava vivo. Já o moleque, ele teve a ideia de criar um caixão pra esse tipo de situação, tá ligado? Tipo, pra facilitar no caso de alguém ser enterrado vivo. Já viram aquele filme Kill Bill do Tarantino? Então, tem uma cena que a mina, ela escapa do caixão. Ela consegue quebrar o caixão com algum soco e pá, depois disso ela escapa. Na ficção é tudo lindo, né, mano? Mas e na vida real? Um teste foi feito para ver como seria se isso acontecesse. E foi concluído que seria necessário por faixa de uns 600 socos fortes para quebrar a tampa de um caixão de madeira. Assim, não um soquinho de leve, é um soco forte mesmo. Eu acho que minha mão quebraria antes da tampa, sério, mano. Só de imaginar a cena, meu braço já fica doendo, mano. Fora que na cena do filme, ela consegue tirar o bracinho pra fora, tipo aquelas cenas de zumbi. A real é que se você for enterrada
não vai ser tão raso, vai ser bem fundo e com certeza a pressão da terra vai fazer com que tu nem consiga chegar perto disso. Mas por que é tão fundo, né, que as pessoas enterradas tão fundo? Em 1655, o presidente da Câmara de Londres pediu para que isso acontecesse, para se prevenir da peste negra. E meio que faz um pouco de sentido se você for olhar, porque a peste ela vem das pulgas dos ratos, que passavam dos ratos para as pessoas e para as roupas dela e tudo mais. Mas não quer dizer que as pessoas podiam ser mais higiênicas, né? Igual na época que houve o surto da peste negra. Enfim, tudo que é bom um dia acaba. E estamos chegando a mais um fim de vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo, tá ligado? Deixa aquele like gostoso que eu pedi lá no início, que eu tô ligado que você esqueceu. A pessoa esquece, né? Normal. Se inscreve e comenta alguma coisa da hora aí. E se a gente bater 20 likes em 2 dias, o melhor comentário vai aparecer no próximo vídeo. Tem mais vídeo pra você ver aí no canal. E se você já viu todos, eu fico muito feliz. Espero te ver no próximo vídeo. Ah, só de usar, manda um pix pra nós aí.